Bom dia, Murilo. Pessoal, abra uma apostila Bom de dia. vocês. Tudo bem? Tudo bem, João Guilherme? Bom dia, Murilo. Bom dia, professora. Bom Tudo dia, bem? professora. Pessoal, é o seguinte, abra uma apostila de vocês no capítulo 4, na página 46. Depois, uma aula para isso e uma aula nesse livrinho. Lembra que eu pedi para vocês? Que é ortografia e gramática e ortografia? Hoje nós vamos trabalhar um pouquinho, tá bom? Então, aqui na página 46, nós temos uma reportagem. Ontem nós trabalhamos um pouquinho sobre, né, a imagem aqui, mente sã, corpo sã, discutimos bastante sobre ela. Hoje nós vamos ler um texto, tá? São 2 aulas, então é tranquilo para a gente, tá? Então, aqui, ó, partos em adolescentes diminui 34% em 10 anos em Juiz de Fora. Jovens estão mais conscientes do significado da família. Então, vamos ler isso aqui, tá? Eu iniciarei e depois eu peço para alguém ler, ok? Então, diz assim, ó. O número de partos em adolescentes com idade entre 10 e 19 anos diminuiu 34% em Juiz de Fora na última década. Segundo dados divulgados pelo Anuário Estatístico de Juiz de Fora 2009, em 2008, 929 partos foram realizados na rede pública do município, contra 1.404 no ano de 1998. A queda representa 34% do número de casos e acompanha a média estadual de 33,2% e a nacional de 30,6%. De acordo com a enfermeira do Serviço de Atendimento à Saúde do Adolescente, Luísa, as explicações são variadas, mas apontam para mais informação e conscientização do jovem quanto ao futuro. A queda é sinal da maior orientação nas escolas, nas famílias e na mídia. Os adolescentes estão mais conscientes na prevenção e na iniciação da vida sexual. Eles têm mais perspectiva de futuro na constituição de uma família e na responsabilidade financeira, explica. Outro aspecto levantado pela enfermeira é a diferença do esclarecimento das jovens de 10 a 15 anos para as idades superiores. A partir dos 15 anos, as jovens estão cientes do risco da gravidez. Agora, as menores de 15 anos têm conhecimento de como evitar a gravidez, mas não têm maturidade suficiente para internalizar o uso da pílula e camisinha. A ingenuidade é grande. Elas pensam que nunca vão acontecer com elas. Esclarece. Segurança, Bárbara? Eu tô aqui, professora. Leia para mim segurança, página 46. Segurança. Luísa pontua um assunto bastante debatido e ligado diretamente à gravidez na adolescência: o uso da pílula. Ao contrário do perigo ao organismo jovem que o medicamento oferecia anos atrás, hoje o risco é minimizado. As pílulas são receitadas para que causem menor dano colateral possível. Além disso, o controle e o acompanhamento de ginecologistas são maiores. Pode continuar. Conforme a enfermeira, a média da iniciação sexual é aos 16 anos. Observa que o período entre a menarca e o primeiro ato sexual tem diminuído em comparação com os 2 últimos anos. Ok, então aqui é uma reportagem que diz que diminuiu aí, né, os casos de gravidez na adolescência. Isso é bastante importante, mas ainda há, né, aqui ela fala na segurança, né, que ele fala, na segurança não, o último parágrafo aqui do primeiro, do título, ele diz assim: outro aspecto levantado pela enfermeira é a diferença dos esclarecimentos das jovens de 10 a 15 anos para as idades superiores, né, de idade superior. A partir dos 15 anos, as jovens estão conscientes do risco da gravidez,
né? Agora, as menores de 15 anos têm conhecimento de como evitar a gravidez, mas não têm maturidade, né? Então, isso, pessoal, assim, como é que eu posso dizer para vocês? É importante, né? Jovens terem essa conscientização de que, às vezes, não é o viável, né? Você ter uma relação tão jovem desse jeito, né? 14, 15 anos. Mas, se ocorrer, é imprescindível aí, né? Um contraceptivo, né? Para que possa aí não ficar, né? Não ocorrer a gravidez, né? É claro que tudo isso, pessoal, tem que ser muito bem organizado dentro da vida do jovem, né? Ir ao médico, não é chegar, eu quero tomar esse remédio e chegar lá. Não, o médico, ele é o especialista, ele é o profissional que indicará esse remédio para você, né? Então, aqui hoje acontece? Acontece. E olha que nós temos aí vários veículos, né, que nos dão informações sobre evitar aí uma gravidez. Então, hoje, as adolescentes, elas precisam se conscientizar. E quando se sentirem preparadas, previna-se antes, mesmo, tá bom? Agora, tem umas questões aqui da página 48, eu lerei para vocês, tá? Olha só, página 48 diz o seguinte, vou colocar a data aqui, senão eu me perco. Está assim, compreensão leitora. Depois de ler e analisar atentamente a reportagem, partos em adolescentes diminuem 34% em 10 anos em Juiz de Fora, responda às questões propostas pelo professor. Resuma, com suas palavras, o principal assunto apresentado na reportagem. Que assunto que é esse? B. Você conhece alguém que tenha se tornado pai ou mãe durante a adolescência? Quais foram as consequências da gravidez precoce, nesse caso? C. Em sua opinião, por que muitas adolescentes engravidam, mesmo dispondo de informações sobre métodos anticoncepcionais? Você acha que estar ciente dos riscos de uma gravidez precoce é o suficiente para que adolescentes saibam evitá-la? Então, aqui nessa questão, na questão D, né, você acha que estar ciente dos riscos de uma gravidez precoce é o suficiente? Ou existem outros atributos, digamos assim, que a jovem ela deve saber, ela deve se conscientizar também, tá bom? Pessoal, a Rafa não está hoje, né? Não. Ok. Pessoal, respondam aí rapidinho, porque depois eu vou trabalhar com vocês o livro de gramática e ortografia que eu pedi ontem para vocês terem em mãos hoje, tá? Professora, para responder quais exercícios cortou? Da letra A a D da página 48. Aí depois tem forma e conteúdo, tá assim, releia o trecho abaixo e responda no contexto. O que o termo em destaque significa? A partir dos 15 anos, as jovens estão cientes do risco da gravidez. Agora, as menores de 15 anos têm conhecimento de como evitar a gravidez, mas não têm maturidade suficiente para internalizar o uso da pílula e camisinha. O agora significa o quê?
neste momento, por outro lado, ou atualmente. Depois vem a mídia posiciona. A mídia, a escola e a família orientam corretamente os adolescentes sobre como se prevenir contra uma gravidez precoce? O que poderia ser feito para reforçar essa orientação? 2. Em sua opinião, prevenir a gravidez indesejada ou cuidar dos filhos é responsabilidade apenas da mulher? Por quê? 3 e última. Você concorda com a afirmação segundo a qual é melhor prevenir do que remediar? De que maneira ela se aplicaria ao tema apresentado na reportagem? Então, temos aí essa página para hoje. Pessoal, só uma perguntinha. Depois da aula de língua portuguesa, vocês terão outra aula? Não, essas são as últimas. Ok, obrigada. Gente, quando vocês terminarem, falem, por favor, para que Eu já nós... terminei. João, você terminou, João Guilherme? Murilo?
Meninos, podemos começar a correção? Por mim já pode. Meninos, Pode começar. então qual será o resumo aí? Qual o resumo que você fez na questão A, Murilo? Qual é o assunto apresentado na reportagem, Murilo? A da 48, né? Sim. Ah, tá. Eu pus sobre a gravidez dos menores de idade e as maneiras de prevenir. Ok, alguém colocou diferente? Vamos corrigir isso aí, Murilo. Eu João coloquei que Guilherme. falava sobre a gravidez das crianças. Tá. Então, aqui o assunto principal, tá? Vamos lá. É a diminuição de 34% dos partos feitos em adolescente durante a última década. Então, seria aqui no texto, quer ver? Seria o primeiro parágrafo. Tá? O número de partos em adolescentes com idade entre 10 e 19 anos diminuiu 34% em Juiz de Fora na última década. Corrigem para mim, por favor? Apesar de ser algo pessoal, o resumo é o principal aqui, por isso que eu estou falando para vocês. Agora, as outras questões vocês podem utilizar, mas em resumo é isso aí, a diminuição de 34%, tá, de partos feitos em adolescentes, ok? Letra B, Bárbara. É para eu ler a resposta ou a pergunta? As duas coisas. Ah, tá. Você conhece alguém que tenha se tornado pai ou mãe durante a adolescência? Quais foram as consequências da gravidez precoce nesse caso? Aí eu coloquei que tá tendo boato de uma menina que engravidou com 10 anos e tá ficando bem famosa essa história e que acabou que o bebê dela morreu porque Onde? abortaram. Você não viu essa notícia? Ah, não, lembro sim. Eu achei que fosse É, algo. Confundi. Eu vi sim. gente, foi terrível o que Vi. fizeram com o bebê. Foi terrível o que fizeram com o bebê. Tá Tadinho do bom? bebê. Bom, letra. Você, os meninos. Meninos, por favor. Murilo, João, Guilherme. Eu não conheço nenhuma pessoa que ficou grávida Ok, menor de idade. ok. João, acho que o João não está me ouvindo. Letra C. Letra C diz assim: em sua opinião, por que muitas adolescentes engravidam, mesmo dispondo de informações sobre métodos anticoncepcionais? Alguém gostaria de comentar? Eu coloquei que foi porque às vezes elas são molestadas ou sequestradas ou coisa assim. Ou então Ok. porque a camisinha rompe também acontece, já acontece várias vezes isso. Ok, os meninos? Coloquei a mesma coisa. Tá, letra D. Você acha que estar ciente dos riscos de uma gravidez precoce é o suficiente para que adolescentes saibam evitá-la? Não. Quem gostaria de comentar? Eu coloquei talvez. Por quê? Porque pelo menos elas podem saber que não é normal. Ah, mas adianta ter toda estar ciente dos riscos de uma gravidez precoce
para que Tem que saiba tomar onde ele fala, cuidado. mas se o adolescente ele não saber utilizar, digamos assim, um medicamento, isso vai resolver? Não. Então, é um caso a se pensar, né? Que além de saber, né, de estar ciente do risco da gravidez, é necessário saber também utilizar qualquer tipo de contraceptivo, ok? Ok. Posicione. Quem vai falar? Número 1. Ah, aliás, aqui. Agora eu posso trocar por, substituir por. Neste momento, por outro lado, atualmente. Atualmente. Por outro lado. Me corrige aí, tá bom? Agora vem umas respostas também pessoais, tá assim, a mídia, a escola e a família orientam corretamente os adolescentes sobre como se prevenir contra uma gravidez precoce. O que poderia ser feito para reforçar essa orientação? Quem gostaria de comentar? Eu coloquei que sim, porque de vez em quando eles passam na escola para dar palestra. Hum, Foi o que aconteceu na minha antiga escola. Teve uma vez em que a escola se reuniu porque estavam indo dar uma palestra. No final, o pessoal da minha turma era muito poluído, sabe? E aí, no final da palestra, eles deram um monte de camisinha, ficou um monte de camisinha no corredor. Aí eles começaram a brincar com aquilo. ai, 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 complicado, né? Meninos, sobre a questão do posicione, número 1. Meninos, vocês estão me ouvindo? Vai ver a net deles Tô caindo. ouvindo. A questão número 1, o que vocês responderam? Gente, nós estamos fazendo a correção. Senão não vai sair daqui hoje. Tem outro livro ainda que eu preciso explicar para vocês. Eu pus que deveria ser feito propagandas, coisa assim, explicando como usar os anticoncepcional. Então, tá aqui, ó. A mídia, a escola e a família orientam corretamente os adolescentes sobre como se prevenir contra uma gravidez precoce. O que poderia ser feito para forçar essa orientação? Primeiro, você respondeu a questão número 2. E a segunda pergunta. E a primeira pergunta? A mídia, a escola e a família orientam corretamente os adolescentes sobre como se prevenir contra uma gravidez precoce? Você acha que os familiares eles estão dispostos a falar sobre isso? Eu acho que não, eu não pus, mas eu acho que não. Ok. Aí a número 3 diz assim: 2, né? Em sua opinião, prevenir a gravidez indesejada ou cuidar dos filhos é responsabilidade apenas da mulher? Por quê? Engravidei, tive o meu filho. Essa responsabilidade é só minha ou é do pai do meu filho também? É do pai também. Por quê? Porque ele também gerou o bebê, é responsabilidade dele cuidar também. E também, Ok, às vezes, a mulher não tem condições de cuidar do bebê sozinha. ok, Bruno. Vamos lá, exercício número 3 diz assim: você concorda com a afirmação segundo a qual é melhor prevenir do que remediar? De que maneira ela se aplicaria ao tema apresentado na reportagem? É melhor prevenir do que remediar. Você concorda com isso ou não? Acho, acho que faz um pouco de sentido. Por quê?
Porque o ditado diz é melhor prevenir do que remediar, né? Aí o significado seria que é melhor prevenir do que esperar acontecer e não arriscar. Eu acho que é esse o significado, mais ou menos. Meninos, Professora, eu não fiz, que eu não entendi. nem com a minha explicação, quer que eu explique mais uma vez? Ó, você concorda com a favor. afirmação? Hã? Pode. Você concorda com a afirmação segundo a qual é melhor prevenir do que remediar? De que maneira ela se aplicaria ao tema apresentado na reportagem, gravidez aí? Uma gravidez precoce, digamos assim. O João colocou no chat. Só um minutinho, João. Lerei. Já. Vou apresentar aqui para mim. Concordo, porque é melhor prevenir do que depois que a criança nascer, ela se arrependerem. Bruno está digitando. Aguardem só um minutinho. Enquanto ele escreve. Pessoal, peguem este livro aqui, ó. Gramática e Ortografia, por favor. Página 34, tá? Olha só, o que acontece aqui? Enquanto o Bruno escreve aí, eu já leio, tá, Bruno? Na página do livro de Gramática e Ortografia, página 34, diz assim: o trecho citado aqui foi extraído do conto Cada Qual com Seu Machado, de Leonardo. Isso na página 16 e 17 do livro 2. Tá? Então, vocês terão que recapitular um pouco. Qual é sua lenda preferida? Acredita que seja possível transformá-la em um conto? Justifique sua resposta. Então, aqui... Professora, que página, professora? 34, do livro de Gramática e Ortografia. Ah, tá. Eu vou explicar e aí vocês vão fazendo aí, ó. Primeira pergunta, diz assim: qual é a sua lenda preferida? Tá? Você acha que é possível transformá-la em um conto? Primeiro passo. Depois vem o encaminhamento. O conto maravilhoso é um tipo de narrativa que, como as lendas, tem origem na tradição oral, mas é muito utilizado na literatura escrita. Suas principais características são a presença de elementos sobrenaturais e o tempo e lugar imprecisos ou não delimitados. Essas características também podem ser encontradas nas lendas? Sim ou não e por quê? Tá? Será que nas lendas também nós temos aí elementos extraordinários, né? A delimitação de espaço, de tempo, tá bom? Na questão 2 está assim: leia o conto Cada Qual com o Seu Machado. Aí vocês vão voltar lá na página, tá? Do livro 2, 16 e 17. De fato, mostra-lhe em cada mão um machado,
Um que era o perdido ainda há pouco, outro que era todo de ouro, e pergunta: qual dos dois é o seu? O meu é o de ferro, este que tem marcas de uso e está com o cabo quebrado. Pois então, pegue ele aí, diz o velhote. O lenhador, de tão contente, nem estranha o acontecido. Corta na mata um cabo novo, encava sua ferramenta e recomeça o trabalho. A primeira pancada, uma surpresa. Um monte de moedas de ouro cai da brecha do tronco que está sendo cortado. Letra A. Nos trechos sublinhados existe a repetição de uma estrutura. Reescreva eliminando a repetição pelo uso do zeugma. Tá? O zeugma, vocês vão encontrá-lo na página 30. Foi uma explicação que eu dei quando nós ainda estávamos no colégio, tá? B. Qual é a figura de linguagem usada no trecho em destaque? Como ela foi empregada, então será que existiu aí uma elipse, um zeugma? É isso que vocês farão, tá? A questão 3, deixa eu verificar aqui. A questão 3 é uma produção textual, tá? Vocês farão no caderno de vocês. Diz assim: em uma folha russa você produzirá um conto maravilhoso, baseado em uma lenda. Lembre-se de que as lendas costumam fazer parte da tradição cultural de um povo. Você pode usar uma lenda que conheça ou pesquisar e usar alguma que ache interessante. Escolha uma história que tenha características em comum com o conto maravilhoso e deixe claras essas características. A estrutura narrativa, no entanto, deve ser adaptada a um de conto. Então, aqui, o que é o conto? Né? Então, aqui explica para a gente. O conto é uma narrativa breve, né? Nele são essenciais os elementos constitutivos da narrativa ficcional, então tem que ter personagem, foco narrativo, primeira pessoa ou terceira, né? A situação inicial, o clímax, que é aquela complicação, né? E o desenvolvimento, o conflito, o desenvolvimento e o clímax. O conflito seria aí a intriga, né? E o clímax, o auge, né? A pior parte aí do problema. A resolução do conflito e o desfecho. No conto maravilhoso, o espaço e o tempo são claramente delimitados. E a história acontece em um mundo em que os elementos sobrenaturais são tidos como normais. Então, vocês farão esse exercício da página 34 e 35. Amanhã, nós temos aula? Temos uma aula amanhã. Então, amanhã vocês lerão essa produção textual da página 35 para mim. Ok? Então, podem iniciar. Se vocês quiserem começar primeiro pelo exercício número 3 da página 35 para ir adiantando, e aí depois vocês fazem aí a 34, aí é uma opção de vocês, ok? Qualquer dúvida, estou aqui. Pode. Narrativa breve, tá? Não se esqueçam disso.
Professora, eu acho que já tinha feito essa e eu coloquei no caderno, porque eu me lembro de ter colocado um conto de Calypso. Só que tem como eu colocar outro conto, só que aí eu não queria escrever, eu queria falar oralmente, porque é meio longo essa história e seria mais rápido se eu falasse, ao invés de escrever. Mas qual que você fez? Cadê a que você fez? A que eu tinha feito era uma história de Calypso na mitologia grega. Ah, mas é uma narrativa breve? Porque o conto é uma narrativa breve. Ah, é curta, resumida. Você já fez? Então amanhã você lê Ok, qual das duas que eu leio? a que você fez no seu caderno. Ah, Que tá, essa que eu a tô de curiosa. Calypso. Sobre um deus, é isso? É, da mitologia grega. A outra que eu Ah, queria contar sabia? oralmente também era. Tá. Amanhã, se tudo der certo, porque amanhã nós só temos uma aula, Bárbara. Sim, Mas em uma verdade. próxima oportunidade, aí nós leremos sim, tá bom? Tá, Talvez, você vê que dia que nós temos? Ó, na quinta nós temos 2 aulas. Aí dá para fazer isso. tá bom. E a questão da página 34, você já fez? Já. A Fez. última eu não sabia muito bem qual que era, então eu só chutei. Ah, é? E qual que você chutou? A última, a B da 2. Tá, mas o que você colocou? Eu coloquei locução adverbial. Não, é uma figura de linguagem. Pessoal, vamos corrigir a página 34? Vocês fizeram já ou ainda não? Não terminaram? Eu já fiz. E os meninos? Não sei. Meninos? Eu também já fiz. Não pode responder, Bruno, a primeira. Sim, pois acho muito diferente. Bom, vamos lá, próximo. João, você fez? João?
João está aí ainda? Você fez a questão? Ai, gente. O João que fez, os dois fizeram? Tem o João Guilherme e tem um... Qual é o outro? Eu esqueci. Eu fiz. Então responda, por favor. Eu coloquei sim, pois essa lenda já existe há muito tempo e é passada de geração em geração na primeira aqui, da 34. Mas a primeira diz, qual é a sua lenda preferida? Você não disse. Ah, Maria Sangrenta. Ave Maria. Tá, e ela pode ser transformada em um conto? Sim, Por quê? porque ela é passada de geração em geração e já existe há muito tempo. Ok. O outro João. Professor, em qual questão vocês estão? Na questão número 1 da página 34. Essa eu não tinha entendido. Então, aqui a primeira questão é qual é a sua lenda preferida? E se ela poderia ser transformada em um conto? Metendo do golpe. Como é que é isso, o Bruno? Meteu o golpe em você, professor. Nem fez. Ah, ele não entendeu. Bom, e você, Bruno? Qual a sua lenda preferida? E a lenda do Saci, que eu acho engraçado. Tá, e ele pode ser transformado em um conto? Sim. Por quê? Não sei não, professor. Eu acho que não sei. Para você entender, essa história, ela reflete aí a tradição oral, de geração em geração as pessoas podem ir recontando, digamos assim. Sim. Então, é por isso, Ah, tá. entendeu? Deu para entender agora, João, Guilherme? Sim, A questão número 1 do encaminhamento. Já deu horário? Falta 1 minuto. Bom, a questão aqui do encaminhamento número 1, nós faremos a correção amanhã, tá? Diz assim, ó, já vão pensando, hein, gente, ó. O conto maravilhoso é um tipo de narrativa que, como as lendas, tem origem na tradição oral, mas é muito utilizado na literatura escrita. Suas principais características são a presença de elementos sobrenaturais e o tempo e o lugar imprecisos ou não delimitados. Essas características também podem ser encontradas nas lendas? Aí sim ou não? Tá? E vocês lendo aí um pouquinho sobre o conto aqui da página, o que é o conto, vocês conseguem responder tudo isso. Bom, pessoal, então amanhã nós finalizamos aí a correção, ok?